E claro, depois de todo esse momento de reflexão, a gente vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver. Se tem uma coisa que mexeu muito com a nossa saúde mental, foi a pandemia da Covid-19. Os problemas recorrentes enfrentados pela população em geral, como a ansiedade, a depressão, já que eram frequentes, avançaram ainda mais depois do coronavírus. A preocupação cresce diante dos sentimentos de impotência e desesperança, humor deprimido e estresse. E para falar sobre esses efeitos de pós-pandemia, nós vamos conversar agora com a psicóloga Érica Rezende. Érica, boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos que estão assistindo. Érica, primeiro a gente começou aqui o programa, né, com uma parábola falando sobre dois tipos de pessoas que a gente pode encontrar na sociedade, né? Alguns sapinhos Sim. e alguns escorpiões. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, a partir dessa parábola, né, de como é que a gente pode se reconhecer nessa sociedade e até, né, ter um ambiente muito mais saudável. Então, a princípio a gente precisa de um autoconhecimento, né? Conhecer quem realmente nós somos, para poder escolhermos melhor com quem a gente vai conviver, quem vai nos rodear, quem vai nos fazer bem, né? E isso contribui muito para a nossa saúde mental, né? Para nossa capacidade de enfrentar as situações no dia a dia. Sim. E é importante a gente distinguir, né, que esse tipo de situação, ele independe, né, de problemas voltados aí como sentimentos que são, né, hoje tão divulgados e doenças mesmo, assim como a depressão. Muita gente diz, eu fiquei em depressão porque aconteceu isso, fulano me deixou, me traiu, se afastou. Então, é importante que a gente crie um ambiente saudável para que, inclusive, doenças como essas, elas possam, né, ser evitadas, preveníveis, né? Exato, exatamente. Quando a gente cuida da nossa casa, né, da nossa mente, com o autoconhecimento, vindo de uma terapia, a gente acaba se fortalecendo para essas situações. Não significa que a gente não possa tê-las, né? Sim. São situações que fogem do nosso controle, né? Elas dependem muito do meio externo também. Mas, obviamente, quando a gente se fortalece, isso acaba sendo... A gente acaba enfrentando esse processo de uma maneira mais tranquila e acaba retardando também, né, esses acontecimentos. Mas nós vivenciamos aí um ano atípico, né? Ainda estamos vivenciando. E Sim. Um sentimento que ficou muito presente aí nas famílias foi a ansiedade, né? E a ansiedade é tão difícil de controlar, principalmente nesse momento. Tem alguma dica? O que é que a gente pode fazer para minimizar aí os problemas gerados pela ansiedade? Então, realmente, a ansiedade, ela vem crescendo de maneira patológica, né, na população. Estamos em um ano atípico, vivendo uma situação antes que a nossa geração nunca viveu. Parecia uma coisa muito distante, né, enfrentar uma pandemia. E essa ansiedade, ela vem de não saber o que é que vai acontecer, né? A gente não sabe quando isso vai acabar, como as pessoas que foram diretamente afetadas por ela, né? Elas não sabem como é que a vida vai ficar depois, muitas pessoas perderam seus familiares, então realmente é uma coisa extremamente compreensível, né? Esse momento de ansiedade em todos. Sim. Mas muitas das dicas que a gente pode dar é filtrar muito o que você vai receber de informação, porque quando a gente acaba se apegando muito às notícias que são pesadas, né, a quantidade de mortes, quantidade de infectados, tudo isso acaba gerando uma apreensão muito grande no indivíduo, né? Além das outras questões, como o desemprego, tem muita gente sofrendo com isso, então essas situações são inevitáveis, né? Não tem como a gente dizer que a pessoa tem como abstrair isso,
Mas eu acredito que quem puder procurar ajuda, com certeza. Quem não puder, procurar fazer uma atividade física em casa, né? Acaba ocupando a mente. A atividade física é extremamente importante. Meditação, subiu muito o número de pessoas que estão fazendo meditação, estão fazendo yoga, estão partindo para esse lado de se conectar, sim, né? Sim. Se conectar com o seu interior para você conseguir um equilíbrio, já que o externo não está dando esse retorno, dando esse equilíbrio para a gente, não né? Está ajudando a gente, né? Não tá. E aí fica uma conta que não bate, né? Sim, a gente não consegue o equilíbrio. Então, sem dúvida, a gente precisa acabar focando um pouquinho mais no eu, né? O que é que eu estou precisando nesse momento. Os fatores externos a gente não tem como mudar. Óbvio que a gente tem como contribuir, ficando em casa, adotando todas as medidas de segurança, mas existem fatores que fogem do nosso controle. Então, a gente tem que focar para o que a gente tem como controlar, né? E esse autocuidado, ele é muito importante. Não só fazendo psicoterapia, é uma coisa extremamente, né? É até óbvio falar isso. Mas a gente se cuida de várias formas. E essa forma, a gente vai procurar da forma mais acessível, né? Daquela forma que a gente consegue adaptar a nossa realidade. Mas, sem dúvida, a gente precisa tirar um tempinho, relaxar, respirar, tentar se conectar com o que é verdade pra gente, para conseguir enfrentar essa situação que está passando agora, né? Sim, sem dúvida. E a gente pode afirmar, Érica, que é real essa sensação de que todos nós estamos ansiosos? Sim, acho que sim. Porque foi uma situação que pegou absolutamente todo mundo de surpresa, né? Não foi uma coisa que aconteceu com um grupo específico, não foi nada... É uma coisa generalizada, não foi uma coisa individualizada. Então, o mundo inteiro se deparou com isso. E essa ansiedade, né, de uma forma mais agravada, ela provém justamente de não sabermos o que a gente vai fazer amanhã, do que vai acontecer, né? Tem uma frase que circula muito na internet que é contando os dias sem saber quando vai acabar. Então você está procurando um fim que você não sabe quando ele vai chegar, e isso gera muita ansiedade, né? Sim. Muitas coisas foram adiadas, muitos sonhos, muitos planos, né? Muitas pessoas perderam entes queridos, e isso tudo gera muita ansiedade. Essa falta de controle que o ser humano sempre busca controlar, né, as situações, acabou que ninguém tem mais o controle de nada, né? Agora, passados 9 meses, a gente já tem uma melhora, né, dessa situação, no sentido de que algumas pessoas voltaram a trabalhar, algumas pessoas voltaram a uma vida que faz parte do novo normal, mas antes disso a gente passou por períodos muito mais complicados, onde todas as notícias eram muito ruins, onde todos os acontecimentos que entristeciam a população. Sim. Então a gente não tem controle, e essa falta de controle gera uma ansiedade, sim. E tem algum sinal que a gente pode detectar que a gente está com ansiedade, que essa ansiedade ela pode chegar a ser uma doença? Você repete para mim, por favor? Se há possibilidade, né, da gente detectar, através de algum sinal, que essa nossa ansiedade ela pode gerar um tipo de doença mais grave. Então, primeiramente a gente precisa fazer um lembrete que ansiedade, esse termo ansiedade, ela é sentida por todos nós desde sempre, e é uma coisa boa. Sentir ansiedade é uma coisa boa. O que é essa ansiedade boa? É aquilo que a gente sente antes de iniciar um novo projeto, antes de fazer uma coisa que está sendo muito esperada, aquele friozinho na barriga, tudo isso é uma ansiedade. Essa ansiedade, ela é positiva, ela significa que a gente está vivo, né? Que a gente está sentindo. A ansiedade, ela passa a um ponto patológico, assim como outros sentimentos, quando ela atrapalha o nosso dia a dia. A gente não consegue exercer algumas funções que antes eram comuns,
a gente fica travado em algumas situações, não consegue dar prosseguimento aos estudos, ao trabalho, porque sente esses sintomas. Então, quais são os sintomas da ansiedade, os mais corriqueiros? Taquicardia, que é quando o coração fica muito acelerado e a gente não entende o porquê. O pensamento vai ficando muito acelerado e a gente não consegue dormir, atrapalha o sono. Com isso, acaba atrapalhando o rendimento de aprendizagem, atrapalha a comunicação, né? Tudo isso acaba ficando estranho, a gente consegue perceber isso e não consegue entender o porquê. E essa é a hora que a gente precisa procurar um profissional, certo? Lembrando muito da importância da desmistificação do psicólogo e do psiquiatra, que são os dois profissionais principais que trabalham com isso, né? Porque quando a ansiedade ela chega num nível mais forte, a gente sim precisa procurar um psiquiatra, não tem problema nenhum. Nossa mente faz parte do nosso corpo, assim como a gente procura qualquer outro médico. E tudo isso tem tratamento, né? Não é uma coisa que... não é o fim do mundo. Sim. A gente tem como tratar, a gente tem como passar por isso. E acho que se apegar nesse fato de que não só sou eu que estou sofrendo, não é só você, tem toda uma humanidade, toda uma geração passando pelo mesmo problema, né? Que é consequência do momento atual, né? Onde todo mundo acabou se deparando com situações de estresse, né? Situações realmente que fugiram do nosso controle. Eu quero agradecer, Érica, a sua participação aqui em nosso programa. Muitos esclarecimentos e queria que você deixasse aí uma mensagem muito especial para aquela pessoa que está em casa nos assistindo, que está precisando de ajuda. Primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, foi bem especial ter esse momento para falar com as pessoas e o que eu queria dizer é que sim, é um momento difícil. Estamos todos numa mesma tempestade, infelizmente não estamos todos no mesmo barco, mas que vamos tentar focar que isso vai ter um fim. A humanidade já vivenciou isso outras vezes, né? Então, o que não nos cabe, né? A gente não tem como encontrar essa cura, encontrar a vacina, acabar com esse problema. Então, essa questão a gente não tem controle realmente, então não adianta a gente focar energia nisso, né? Focar de querer resolver o problema por aí. Então vamos pensar no micro, vamos tentar concentrar no nosso bem-estar na medida do possível, com um pouco de paciência, um pouco de fé, né? E muito autocuidado, a gente vai sair dessa e vai dar tudo certo. Em breve estaremos todos no nosso antigo normal. Sim, né? Eu creio. E não é só você. Não é só você. Isso é muito importante, Érica, né? Porque às vezes a pessoa, ela se sente até mais retraída, não quer desabafar, não quer conversar, porque acha que ela está sentindo algo que é diferente de todo mundo. E não é, né? Muitas vezes essa é uma sensação que está presente em cada um de diferentes formas, né? O importante é a gente ter calma, pensamento positivo e encarar a situação, porque tudo isso vai passar. Exatamente, Jaqueline. A gente vive numa geração que demonstra muito por aparências em rede social e isso acaba agravando um pouquinho, né? Porque a gente está ali se sentindo mal, se sentindo para baixo, mais introspectivo e acaba vendo as outras pessoas numa vida muito diferente da nossa. Mas o que a gente não sabe é que por trás da tela, aquela pessoa pode estar na mesma situação que a gente. Então, esse também é um ponto muito importante para ser que a gente viva mais a vida real, né? Exatamente. Muito obrigada. Vamos pensar que todos nós temos essa vida atrás da tela, né? Perfeito. Atrás do que nos é mostrado. Verdade. Mais uma vez, muito obrigada. E olha só, espero que você de casa tenha gostado, isso é muito importante. Realmente nós estamos nessa era digital onde as pessoas acabam, né,
utilizando esses meios e mostrando algo que às vezes nem são. Então, assim, que você tenha cuidado para que você não precise, né, utilizar das redes sociais aí para encarar um mundo diferente, que você acha que sempre a gente olha, né, e acha que na casa do vizinho tudo é melhor. Você já parou para pensar nisso? Ai, na minha casa eu tenho dificuldade disso. Na casa do vizinho, o seu vizinho pode ter as mesmas dificuldades. Então, tudo é como a gente demonstra. Entendido?